Então aqui, na verdade, aqui tem uma foto do bairro em 1915. Dá para perceber que ele era um bairro principalmente rural. Você tem praticamente nenhuma construção. Aqui já em 1940, você tem algumas construções. Você tem a antiga igreja São Vicente de Paulo, que depois foi demolida e hoje construíram uma outra igreja no mesmo lugar. Um raio atingiu a igreja e ela foi reconstruída. E essa é a segunda foto da primeira festa alemã em 1969. Então a gente consegue ver aqui que, apesar do bairro ter aumentado, né, ele ainda era um bairro com características muito rurais, rodeado de mata. Eu consegui levantar algumas reportagens de até anos 70 falando que era possível ouvir um coachar dos sapos no bairro, uma coisa meio bucólica. Então era um bairro assim, que tinha uma característica bem rural e residencial. Aqui, eu construí um pequeno mapinha dessa mancha, desses lugares do bairro que tinham uma relação entre si. A gente está bem pequenininho, principalmente para vocês aí, mas o cinema ficava aqui, na rua exatamente atrás da igreja, que é um local interessante assim, para o cinema, né? Que acaba sendo um lugar também de fruição ou de libertação, até de um certo aspecto sexual, principalmente em uma sociedade mais antiga, e ele está exatamente atrás da igreja. Então, você tinha aqui uma escola primária, e que ela tinha essa... hoje, se vocês subirem para o bairro ali, é onde ficam umas ruínas. Era uma escola de primeira a quarta série. Depois, aqui é uma outra escola também, que ficava por aqui. E você tinha a igreja luterana também. Então, o Cine Teatro para Todos, ele foi um cinema que funcionou de 1949 até 1976. Ele nasceu das aspirações de dois moradores do bairro, o Carlos Mitterhofer e o Arlindo Dilon. O Carlos Mitterhofer era descendente de tiroleses, não de alemães, e ele trabalhava como tipógrafo na companhia Dias Cardoso. E o Arlindo Dilon trabalhava na FEA. Então, o primeiro era descendente de tiroleses. Em 1946, eles começam os preparativos para a construção, que ficava no terreno do Mitterhofer. Em 1º de maio de 49 é inaugurado o cinema com o filme Capitão Fúria, que é um filme de 1939. Então, assim, não se passavam nesse cinema filmes novos, da Cristo da Onda, assim. Passavam filmes que já tinham passado muitas vezes. Na verdade, os sócios iam buscar, eles alugavam os filmes na Companhia Central de Diversões. Então, principalmente esses filmes que já tinham passado muitas vezes na cidade. E é até interessante também perceber das expectativas, né? Eu vi em algumas recortes de jornais que eu consegui coletar, que nesses cinemas de centro, muitas vezes as pessoas reclamavam, aconteceu uma situação de uma pessoa que deixou um casaco para guardar lugar para outra. Isso era motivo de reclamação. Estava na coluna coisas que aborrecem e incomodam. E também, assim, reclamações de filmes que passaram muitas vezes. E é uma realidade completamente diferente desse pequeno cinema. E desses pequenos cinemas de bairro também. Então, nessa pesquisa, a gente trabalhou com as memórias dos frequentadores do cinema em 4 eixos principais: o espaço físico e organização do cinema, as sociabilidades em torno do cinema, atrações para todos e o final do cinema. A partir desses temas foram selecionados trechos das entrevistas no processo de rememoração das narrativas desse espaço. Então, nós utilizamos como metodologia a história oral, foram realizadas entrevistas temáticas e, a partir desses temas, foram selecionados trechos das entrevistas que foram gravadas, né, em todo o processo que a gente faz, né, na história oral. Então, eu entrevistei 7 pessoas. Foi muito difícil chegar a esse número, apesar de parecer pouco, foi muito difícil, porque eu não sou moradora do bairro,
Então, eu não conhecia ninguém, então foi um processo de você ir chegar perguntando para as pessoas, e a pessoa vai te apontando novos entrevistados. E muitas pessoas não quiseram conversar oficialmente comigo, eu conversei com mais pessoas do que eu consegui entrevistar aqui. Principalmente porque o Vicente Clemente, ele já escreveu livros sobre o Bar Borboleta, inclusive falando sim para todos, então todo mundo me apontava para ir direto para ele. Tipo, vai lá falar com o Vicente, ele sabe tudo do cinema. Então, as pessoas acabavam preferindo não falar comigo muitas vezes por conta disso. Então, esse cinema, como vocês podem perceber, mais ou menos aqui, essa é a única foto que eu tenho da fachada do cinema. Não tem muitas fotos porque ele não era um cinema que estava nos jornais com programação, porque justamente ele era dessa iniciativa desses dois empreendedores, do Mitterhofer e do Dilon. Então ele não figurava em páginas de jornais, eu procurei o dia da inauguração, e cinemas, talvez do mesmo tamanho, se a gente possa falar dessa forma, apareciam, mas eu não conseguia achar o Cine Teatro para Todos. Eu consegui achar a inauguração do Cine Auditório, por exemplo, no jornal. Então, foi muito difícil conseguir materiais, porque eu também fiz uma pesquisa em acervo, mas foi muito difícil conseguir dados, por exemplo, mesmo os dados de abertura e fechamento do cinema, os próprios descendentes não tinham para me fornecer, com certeza. Então, foi através de entrevistas e eu consegui achar programação só a partir de 1970 nos jornais, ele passa a figurar. Eu acredito que seja porque o cinema já estava em processo de decadência, talvez como uma forma de tentar chamar mais público para o cinema, eles passam a apresentar a programação nos jornais, mas não tem muitos dados sobre ele. Então, por isso nós focamos em depoimentos, e a partir desses depoimentos nós construímos, fizemos a partir de software, como seria a fachada do cinema, com um detalhe dos quadrinhos ali perto da bilheteria e da porta de saída do cinema e da de entrada, porque é engraçado do que a gente se lembra, né? Mas os entrevistados lembravam com muito carinho desses quadrinhos que ficavam ali com a programação. E aqui embaixo da sala de cinema. E é legal assim perceber esses bancos aqui na lateral, porque essa questão de quantas pessoas cabiam era variável, porque esses bancos eles podiam estar ou não estar. Se tivesse muito cheio, muita gente querendo entrar, eles colocavam esses bancos e você ficava sentado aqui para ver o filme aqui. Então, era um cinema assim, um pouco precário, né? Ele tinha um segundo andar, depois tem um videozinho que eu vou mostrar para vocês também. Ele tinha um segundo andar que era só por bancos e que geralmente ficavam as crianças jogando piruá na cabeça das pessoas lá embaixo. Então, ele tinha muitas histórias curiosas, assim, coisas que você dificilmente veria nos cinemas do centro da cidade. Ele movimentava toda uma sociabilidade muito própria daquele espaço. Então, eu coloquei aqui alguns trechos de depoimentos para tentar mostrar isso para vocês de alguma forma. Esse primeiro aqui é da Arlete, o tio dela. Ele transportava os filmes, ele ajudava o Arlindo de Ló a transportar os filmes e por isso ele ganhava um bilhete de gratuidade. Aí a mulher dele entrava de graça todo dia no cinema, porque ele tinha sessões quase diárias, assim, no início, né? Variou muito isso para o fim. Ninguém soube me dizer ao certo quais eram os dias, mas eles se lembram de sessões diárias. Aqui a Marli fala sobre o espírito empreendedor do pai dela, e aqui o Vicente fala um pouco também dessa questão da gratuidade, que era uma coisa que acontecia muito. Se os meninos tivessem, depois que já tinha começado o filme, e tivessem meninos do lado de fora, muitas vezes eles conseguiam entrar, porque o Sr. Carlos deixava. E aqui ele também dava bilhetes de graça para a escola, essa escola primária que eu falei para vocês, para que a professora desse para os alunos que tivessem se comportado ao longo da semana. Aí na sexta-feira ele dizia que ele sempre ganhava o ingresso. Aí aqui a
Arlete falando da matinê e dessa relação próxima com a comunidade, que num dia que ia ter filme, uma pessoa faleceu e como o velório era feito em casa, ele era próximo do cinema, eles não teve sessão. E aqui, dessa questão de como que eram feitas as chamadas para se assistir o filme, se fazia por uma sirene, que ela tocava antes do filme umas 3 vezes, segundo, parecia uma sirene de bombeiro, segundo o Vicente aqui, quando a mulher dele foi a primeira vez na casa dela, já em 1966, ela foi, levou um susto, achou que estava pegando fogo, porque tocou uma sirene. E tinha também panfletos, eu não sei se eu falei aqui para vocês, mas tem aqui embaixo um panfleto, e em cima é a única foto que eu consegui de dentro do cinema com um dos entrevistados, porque eles faziam também atividades para a comunidade. Então, entrega de diploma da escola era sempre lá, atividades da igreja também, esse tipo de coisa. Então, também tinha tabuletas, que eram os meninos que eram chamados de tabuleteiros, que eles espalhavam tabuletas pelo bairro. O mais distante que tinha era justamente lá perto da escola, para falar da programação do cinema. Então, todo dia eles depois levavam de volta para a casa do proprietário, apagavam e escreviam no dia seguinte. E às vezes também eles iam quando tinha, por exemplo, filme do Tarzan, eles contam que o Arlindo Dilon ia para o meio de uma mata que tinha e ficava gritando o grito do Tarzan para chamar todo mundo para a sessão. Então era bem criativo, assim, e mobilizava o bairro, né? Eu vou passar um vídeo rapidinho, pode? Não sei como está o áudio, se estiver meio alto. O filme que está passando na tela. O filme que vai passar na tela é um filme que chama Bomba, que era o filho do Tarzan, que passava muito. Aí era a bilheteria. Aí não tem os quadrinhos, não deu tempo de fazer. Não era para ter a sirene antes de começar. Ele tinha um segundo andar, comentei com vocês, ele era um cinema super simples, e apesar de já ter sido construído para ser cinema, vocês podem ver que o chão dele não tem nenhum tipo de degrau, né? Não é escalonado, era todo mundo um atrás do outro mesmo. Então, só considerações finais, né? Para fechar aqui, que esses cinemas de rua foram importantes aparatos de desenvolvimento de sociabilidade no espaço urbano. E em Juiz de Fora, vários cinemas desempenharam um papel de desejo e significação desses mesmos espaços. As sociabilidades geradas por esses cinemas eram múltiplas e diversificadas, dependendo das relações, mesmo de poder de indivíduos que as frequentavam. Que o cinema da Borboleta proporcionou uma experiência espacial relevante para os moradores do bairro, em um período no qual o bairro possuía, em sua maioria, residências, a construção de um empreendimento moderno elogiado para os padrões
foram importantes para a comunidade naquele momento. E que recuperar essas memórias podem fazer com que a gente possa confrontar a nossa própria realidade atual. E quais são esses espaços, né, hoje destinados ao convívio e à cultura. E principalmente em locais, em bairros, né, em locais considerados periféricos. E como eles também poderiam ser importantes para você trabalhar com questões que hoje são desafios dessas mesmas comunidades, que são hoje, o Borboleta, por exemplo, já não é um bairro totalmente, já perdeu totalmente suas características alemãs, tem muitos outros moradores, apesar de ser considerado bairro alemão de Juiz de Fora. Então, como aglutinar essa comunidade, né, e fazer com que eles vivam de uma forma mais harmoniosa também. Então, acho que é importante a gente pensar, porque nós estamos produzindo cada vez mais lugares sem passado e sem identidade. Então, obrigada. Gente, eu vou chamar aqui agora a Aline da Fonseca Campos, com o trabalho Cinema no Interior, um estudo sobre a história do Cine Brasil de Visconde do Rio Branco. A Aline é licenciada em História pela UFV, em Viçosa, mestre em Patrimônio Cultural, Paisagens e Cidadania pela UFV e auxiliar em Administração na UFV desde 2017. Boa tarde a todos. Meu nome é Aline. Como já me apresentaram, né, eu formei em licenciatura em História na UFV e continuei na mesma instituição, fazendo trabalho no mestrado de Patrimônio Cultural, mas tentando fazer uma pesquisa sobre o cinema. E até de uma forma isolada, de não ter esse contato com outros professores que se interessavam sobre o tema. O título do meu trabalho na dissertação foi O Cinema no Interior, um estudo sobre a história do Cine Brasil de Visconde do Rio Branco. O recorte temporal, ele iniciou em 1915, período de inauguração desse cinema, e o fechamento dele foi até 1993, o período em que ele é tombado a nível municipal como patrimônio cultural da cidade. Apesar que não foi o objetivo do meu trabalho discutir sobre o processo de patrimonização, mas como uma forma de fechamento ali daquela história desse cinema e como também um reconhecimento daquela sociedade da importância desse local de entretenimento. O intuito, então, foi resgatar essa história desse cinema, entender qual era o sentido, a função desse cinema de rua em Visconde do Branco, que é uma cidade, vamos dizer, pequena, mas que comportou durante esse período, esse século XX, outros dois cinemas que a gente identificou no trabalho, mas como acho que até dos colegas pesquisadores anteriores, uma das dificuldades de trabalhar com cinema é a questão das fontes. São muito dispersas, igual foi no meu caso, apesar de ter um arquivo municipal, um museu municipal, onde eles tentam resguardar essa memória da cidade, através da documentação, mas muitos dispersos, também até a questão do estado deles já, de decadência. Eu até falava com os funcionários, nossa, a gente precisa digitalizar essa documentação, porque está bem próximo mesmo de acabar. Então, a hipótese antes de iniciar o trabalho foi, inicialmente, o primeiro contato com as fontes, foi que havia uma conjuntura urbana em Visconde do Rio Branco para a inserção desse cinema e que também o cinema ele promovia reuniões com mais distintos objetivos. Então, por isso que ele permaneceu nesse longo tempo. As fontes foram os jornais locais, o Minas Jornal, Visconde do Rio Branco e a Voz de Rio Branco, anúncios sobre os espetáculos, a Fonte Oral, onde a gente fez, se não me engano, 10 entrevistas, e dossiês e pareceres de tombamento e as fotografias. Essas são as fotos do antigo Cine Brasil. Eu esqueci até de colocar uma foto atual para a gente ter uma comparação do prédio.
Como já havia falado, ele foi inaugurado em 1915 por uma empresa teatral rio-branquense. Ela foi formada por moradores locais e, a maioria, comerciantes. E ele permaneceu aberto com alguns intervalos até 1991. A estrutura do prédio, eu não consegui encontrar nenhuma documentação sobre a fundação do prédio, mas pelos pareceres do tombamento, pelos técnicos que eles avaliaram no período para fazer essa patronização do edifício, eles consideram que é um prédio de estilo eclético, pelas características e também pela comparação de outros edifícios construídos no período. A cidade de Visconde Rio Branco, ela fica na microrregião de Ubá. De acordo com o IBGE, estima que ela possui cerca de 42.149 pessoas em 2018. Juntamente com um colega de mestrado, não sei se vai dar para visualizar direito, a gente fez uma representação desses 3 cinemas que a gente identificou através da menção que havia nos jornais pesquisados e também através dos entrevistados. Apesar que houve outras menções a cinemas na cidade, mas a gente não conseguiu nada referente, mas nada concreto para discuti-los. Aqui seria onde ficava o antigo Cine Brasil, na Praça 28 de Setembro. Aqui seria o Cine Avenida e esse Cine Maracanã. Aí tem as 3 fotos do cinema. O Cine Avenida não vai dar para a gente conseguir visualizar. Aqui o Cine Brasil, já com modificações na área externa. E o Cine Maracanã, de acordo com os entrevistados, ele tinha esse nome em alusão ao estádio Maracanã pela quantidade de pessoas que ele comportava. Então, no trabalho, eu tentei 3 momentos do trabalho. Primeiro, entender essa inserção do cinema, entendendo ele também como um aparelho urbano de modernização da cidade no início do século XX. Esse conceito, modernidade, não encontrei nenhum documento pesquisado, mas foi um conceito para entender como foi essa morfologia urbana nas primeiras décadas do século XX que propiciou a inserção do Cine Brasil. E também entendendo, como coloca a Josiane Serrazoli, que a modernidade é um conceito histórico e plural, então pode haver, né, diversas percepções de acordo com o projeto de cada cidade, de cada período. A gente entendeu que, quando eu falo a gente, porque eu acho que a construção do trabalho não foi só minha, mas que os melhoramentos urbanos em Visconde Rio Branco e as novas regras de comportamento, ou seja, novos códigos sociais, como normatizações higienistas, de embelezamento, os discursos de civilidade também, que foi muito comum nos jornais nos anos 30 e 40, dentro do cinema, muitas vezes criticando a prática de fumar como algo que não estava dentro daquelas normativas desejadas para a cidade. Os melhoramentos urbanos nas primeiras décadas foi a inserção da luz elétrica, como até coloca o Rafael Freire, né, que foi importante para o funcionamento desses cinemas de rua, o sistema telefônico, a criação de jardim público, que hoje é a Praça 28 de Setembro. Então, a gente acredita que foi um processo mesmo, se não de modernização, mas de uma inspiração de modernidade. E o cinema ele fazia parte ali daquela paisagem, entendendo a paisagem como um texto que reflete os interesses dos grupos, a elite local do período. E o cinema, os primeiros sócios do Cine Brasil, como já falei, eram comerciantes locais, então eles tinham outras propriedades no local, então era o interesse deles ter um local de diversão, mas também de compartilhamento ali de outras atividades sociais. O Cine Brasil, ele se viu como um espaço de reunião da sociedade rio-branquense, né, como outros cinemas, os outros objetos de estudo dos colegas. O
os cinemas de ruas eles não eram construídos só para exibição fílmica, mas também para o teatro. E era ali nas primeiras décadas do século XX que aconteciam as reuniões políticas, os eventos beneficentes. E, posteriormente, o Cine Brasil ele foi sendo usado como espaço ali de formaturas colegiais. Então, sempre havia uma negociação entre quem era o seu arrendatário, locatário na época, para o uso do espaço do cinema. E o cinema, pelo menos na primeira metade do século XX, que eu dividi em 2 períodos, na primeira metade do século XX eu trabalhei mais com jornais, e a segunda eu trabalhei com memória, né, com os entrevistados. Mas na primeira metade do século XX, ele fechou por alguns períodos e os jornais traziam essa crítica dessa questão de mudança de arrendatários, do cinema não ser lucrativo, do alto preço do aluguel. Então, usando Rafael Freire de novo, quando ele estudou sobre o cinema de Niterói, ele fala sobre essa estabilidade do negócio cinematográfico, o que propiciava essa constante mudança de arrendatários. E o Cine Brasil, dentro desse período, dessa primeira metade do século XX, ele conseguiu atender a necessidade da população e, como em outros cinemas, ele não era só para diversão. Como eu já falei, ele era de um uso social. Ali eu coloquei uma tabela com os proprietários do Cine Brasil, de acordo com o certidão de compra e venda que eu consegui do cartório de registro de imóveis de Visconde Rio Branco. O registro é quando ele foi feito, as datas de acordo com o registro da compra e venda. E o Luiz Fernando Braga foi o primeiro comprador, no caso do terreno, e ele representava a empresa Teatral Rio Branquense. Depois houve outros proprietários. Um dos mais famosos foi o Agostinho Marques, que foi mencionado bastante pelos nossos entrevistados, e de acordo com o jornal Minas Jornal, na década de 30, ele era dono de outros cinemas da região da Zona da Mata. Ele adquiriu o cinema como locatário em 1934 e tendo a propriedade dele em 1942. A imprensa escrita, então, foi o nosso principal meio de informação e havia muita crítica e sugestões no cinema sobre os espetáculos, sobre os projetores, o que precisava melhorar, não só dentro do Cine Brasil, mas no primeiro metade do século XX, ele meio que competia com o Cine Avenida, então havia menção a esses dois cinemas. Como eu trabalhei com um longo período, houve algumas lacunas no trabalho, a dificuldade também de encontrar informações nas fontes pesquisadas, mas não foi o nosso interesse, nosso objetivo principal no momento, discutir sobre as produções cinematográficas, que é algo interessante para a gente até saber sobre os comportamentos do público no local. Mas identificando alguns filmes, fazendo essa análise geral, a maioria em si era filmes norte-americanos, e muito se deve à presença de companhias, agências representantes do estúdio de Hollywood a partir de 1915 no Brasil. Havia também companhias teatrais amadoras e as companhias teatrais de outras localidades, já que o cinema ele foi construído também para um teatro, elas eram feitas de formas bem esporádicas. Então, o Cine Brasil procurou acompanhar o circuito exibidor brasileiro e, dentro das suas condições, inserir as novidades de cada época. Exemplo, a questão da primeira tentativa, já em 1930, de reprodução de filmes falados sincronizados. Provavelmente era no sistema Vitafone, e ele foi anunciado pelo Minas Jornal em 1930. Mas isso não quis dizer que, depois desse período, os filmes mudos pararam de passar nesse cinema, continuaram. Com a mudança de locatários também foi havendo mudança de outros aparelhos. Então, os filmes apresentados e os aparelhagens dependiam, então, dos proprietários e locatários da época. Como já falei, o Agostinho Marques ele foi um dos mais conhecidos e também um dos mais mencionados nos jornais.
e mais conhecido, mais comentados, pela questão do marketing, pela popularização do ingresso no período. Já na sua estreia, o Agostinho Marques ele inseriu, que foi destacado no Minas Jornal, o aparelho sonoro, acho que é da Fono5, da Fono-Cinex, e ele contratou no período alguns filmes da Paramount, Fox e Fox, e na sua estreia foi iniciada a exibição do musical Rose Bar. Na segunda parte, como eu já falei, a gente trabalhou com memórias, entendendo a memória como meio de chegar ao passado, como coloca o dedo mental, além da história, dos fragmentos. E a memória é muito criticada, mas eu acho que hoje ela é até bem, a fonte oral, ela é até bem mais valorizada, né? Foi por muito tempo ainda para os historiadores, algo, vamos dizer, de receio, né? E entendendo a memória como um produto físico, mas que precisa de referências externas para se formar. E a gente trabalhou, então, com memórias não oficiais, ou seja, memórias não institucionalizadas e que elas merecem ter voz, né, nesses trabalhos feitos, né, por nós pesquisadores. As entrevistas foram, então, sendo estruturadas, algumas foram feitas por e-mail pela questão dos entrevistados morarem em outras localidades. E, pelas entrevistas, eu entendi que as pessoas têm vontade de falar, e falar desse momento que elas viveram no cinema, dessa possibilidade, dessas vivências. E, na minha discussão no trabalho, eu coloquei muitas dessas entrevistas, evidenciando que cada uma tem, a cada lembrança evocada, ela tinha seu tempo de lembrar, como coloca a Eclair Bose, que haja vista diferentes experiências e experiências sociais e temporais. Ou seja, nossos entrevistados eram antigos frequentadores, mas também antigos funcionários desse cinema. Então, eles falaram da forma que aquele cinema teve significado da sua vida. E a fonte oral possibilitou entender, então, o sentido social do Cine Brasil. Eu coloquei um exemplo só de uma fala do entrevistado, ele chama Jorge Luiz, ele era um antigo funcionário do Cine Brasil, ele também trabalhou em outros cinemas da cidade, eu não sei se vai dar tempo, mas é só para a gente entender mesmo essa importância, mesmo de resgatar essas vozes, né, que muitas vezes elas não são dadas espaço para elas. Só começar, acho que um trecho que ele colocou. Olha, o cinema mexeu com a minha vida desde quando eu tinha 6 anos de idade. Eu assisti o primeiro filme, coincidentemente, o filme Azaroff, chamado Jeca Tatu no Instinto Cine Maracanã. Eu vou cortar aqui um pouco. Antigamente, o cinema funcionava como um maquinário. Hoje, o cinema não funciona mais como um maquinário. O cinema funciona como cartão de memória. Tirou a tradição do cinema. Então, o cinema mexeu com a minha vida e desde 5 para 6 anos de idade que eu venho acompanhando cinema. Peguei o gosto pelo cinema, comecei a trabalhar em cinema com 12 anos de idade. Comecei a trabalhar no Cine Maracanã, do Maracanã eu passei para o Cine Brasil, trabalhei como bilheteiro, trabalhei como faxineiro, trabalhei como porteiro, trabalhei como carregador de cartazes da porta do Cine Brasil para a Praça 28 de Setembro. Passei a subgerente, passei a operador cinematográfico, que é o passador de filme. Mas, só para resumir, dessa importância mesmo desse espaço para essas pessoas, e eu vejo que o Visconde Rio Branco, até então, tinha uma associação de amantes do cinema, que eles tentavam resgatar essa história, não só do Cine Brasil, mas de toda a produção cinematográfica, até atualmente, mas já deve ter uns 3 anos que eles não conseguem se reunir, pela questão até, vamos dizer, financeira. As considerações, então, dos entrevistados, né, de forma geral, que eu não vou adentrar especificamente o que foi tratado, que o Cine Brasil é um local de convergência dos vários grupos sociais da cidade. Não havia diferenças profundas que foi perguntado e questionado entre o Cine Brasil e o Cine Avenida e o Cine Maracanã. Eles acreditam que a diferença era mais na localidade e que ir ao cinema era uma parte da atividade cultural ali no século XX, então as pessoas iam no cinema para serem vistos.
né? Era uma forma ali de você ter aquela relação social. E, para eles, a decadência do Cine Brasil, que foi meu foco de trabalho, aconteceu a partir da década de 1970, fomentada pela popularização da TV e também pelo tipo de filmes exibidos. Eles, né, a maioria usou que era pornô, mas eu não fiz análise dos filmes desse período, mas é algo também que pode ser pesquisado para ver até essa comparação entre o que os entrevistados falaram, né, e que realmente estava passando. Mas antes de terminar, entender também que não foi o objetivo entender a veracidade das falas, mas sim entender que elas são importantes e que também a memória é feita pelo esquecimento. Então, eles não vão conseguir retratar tudo o que eles viveram. Eu até esqueci de falar, eu coloquei assim, resultados iniciais, porque eu acredito que, como eu trabalhei com um longo recorte, né, temporal, pode ser aprofundado algumas questões sobre este cinema, sobre outros cinemas da cidade também. E uma nova história ali seria como fosse essa fase final ali do Cine Brasil. Ele fechou em 1991. Ele era de propriedade da Rosa Maria Buxadê, que também era dona de uma usina açucareira na cidade. O período de tombamento do prédio foi em 1993, juntamente com outras áreas e edifícios também de Visconde de Rio Branco. E era um momento que a cidade tentava ali, se reestruturar com políticas no campo patrimonial. Teve a anuência da proprietária para o tombamento do cinema, mas no mesmo ano ela tentou a anulação desse cinema por causa que ela tinha propriedade, que era a usina, e a usina estava passando por uma crise. Então, era uma forma de atenuar a dívida da usina. Porém, né, o Conselho Municipal ele não permitiu, juntamente com outras instituições voltadas para a cultura no período, essa anulação do prédio do Cine Brasil. As considerações finais é que o trabalho ele foi sendo construído à medida que a gente teve contato com as nossas fontes e a literatura sobre o tema. Na pesquisa, não tivemos a intenção de resgatar a história do Cine Brasil na cidade de Visconde de Rio Branco, mas nem todos os objetivos que tínhamos puderam ser concretizados em virtude do acesso limitado às informações sobre o Cine Brasil, principalmente no que refere à sua fundação. E se o conhecimento histórico ele é feito por meio de fragmentos, não tivemos a pretensão de esgotar a discussão sobre este cinema do interior de Minas Gerais, já que entendemos que novas descobertas podem ser realizadas sobre o nosso objeto de estudo. Obrigada. Gente, para fechar, então, nossa mesa, eu gostaria de chamar a Cristina Mussi e o Gilberto Faula. A Cristina Mussi é jornalista, mestre e doutora em Comunicação e Cultura pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, pós-doutora em Práticas e Culturas da Comunicação pela Universidade Católica do Rio Grande do Sul, é professora associada do curso de jornalismo do Programa de Pós-Graduação em Comunicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, é líder do grupo de pesquisa CNPq, Cidade e Memória, autora dos livros Imprensa, Cultura e Imaginário Urbano, Exercício de Memória sobre os anos 60 e 70 em Juiz de Fora, Memórias Possíveis, Personagens da Televisão em Juiz de Fora, com a colaboração de Cristiano José Rodrigues, e Os Cinemas de Rua de Juiz de Fora, Memórias do Cine São Luís, com Gilberto Faula Velar Neto e Rosali Maria Nunes Henriques. É coautora do livro Memória do Cineclube, do Cineclubismo, A Trajetória do SEC, Centro de Estudos Cinematográficos de Juiz de Fora, de autoria de Aide Santana Arantes. Tem longa experiência em telejornalismo audiovisual e comunicação organizacional, em especial no âmbito das instituições federais de ensino superior. Gilberto Faula é jornalista graduado pela Faculdade de Comunicação da UFJF. Tem experiência em assessoria de imprensa e produção audiovisual. Foi bolsista CNPq do projeto de iniciação científica Cidade e Memória, a construção da identidade urbana pela narrativa de
audiovisual. Bom, obrigada, gente. Eu acho que é ótimo também chegar a esse horário, ainda ter gente, né, para te ouvir, né? Bom demais. A gente está com uma boa sessão, com happy end, certamente. Eu acho um imenso prazer, porque a gente tem conversado muito, né, a Alessandra e eu em especial, e eu acho que é necessário que a gente aprofunde essas relações que sejam bem dialógicas, argumentativas entre a comunicação, a Faculdade de Comunicação e o Instituto de Artes e Design. Então, um prazer imenso estar aqui com vários colegas, vários ex-alunos também, né? Estou vendo aqui na plateia, e ao lado do Gilberto, que foi meu bolsista de iniciação científica e é a pessoa que realmente foi à luta, foi a campo para que a gente pudesse depois construir esse trabalho que se tornou um livro, também com o incentivo da Lei Murilo Mendes aqui de Juiz de Fora, que eu acho que é bem importante, hoje nos faz muita falta para que nós consigamos ter recursos para fazer produtos culturais. Numa era, num momento tão difícil, né? A gente tem que se dar as mãos e, ao mesmo tempo, vamos ver o que a gente vai fazer para conseguir recursos para dar continuidade aos projetos que nós temos nessa área. Bom, de qualquer maneira, eu acho muito importante situar essa pesquisa dentro do contexto de um projeto que é financiado com recursos geralmente da universidade, né, um projeto de pesquisa, que é o Cidade Memória, a construção da identidade urbana pelas narrativas audiovisuais, que já se dedicou a pesquisar os festivais de cinema brasileiro em Juiz de Fora, a pesquisar os filmes domésticos em Super 8 realizados aqui, o grande festival, né, de cinema Super 8 que teve aqui em 79, investigar a atividade de cineclubismo na cidade e já há alguns anos tem se deparado com esse desafio que é mapear os cinemas de rua. Né? De acordo com os nossos cálculos, acho que o Rian vai nos ajudar a talvez aumentar o número dos cinemas a serem descobertos. Né? Houve um momento em que o Juiz de Fora tinha 17 cinemas. Né? A cidade mineira, onde houve a primeira projeção de cinema no estado de Minas Gerais. Quer dizer, há toda uma tradição audiovisual, né, que, de certa forma, a gente também quis agregar a ideia do núcleo urbano, trabalhando muito não apenas com alguns conceitos, né, que a Thalita Ferraz trouxe para o campo, através da leitura de outros autores, mas também trabalhando com um ideário defendido pela orientadora dela, na UFRJ, Janice Caiafa, que também foi minha professora, que é dessa identidade urbana que é construída dentro da diversidade. Então, quando a gente pesquisa o cinema de rua, no caso do nosso grupo, eu acho que não há uma preocupação com o olhar saudosista, porque eu acho muito difícil competir com Netflix, eu acho impossível. Agora, eu acho, sim, que a gente tem que recuperar essas falas, nós trabalhamos muito com história oral, recuperar esses documentos, e entendermos essas ondas da história e esses modismos e o footing e ainda o cinema e essa sociabilidade em determinados momentos. Como elas se estruturaram, o que elas causaram, aonde nos levaram. Então, o nosso olhar, eu acho que é muito esse. E eu acredito que no caso do Cine São Luís, que é um dos cinemas que foi pesquisado, tem sido pesquisado pelo grupo, eu acredito que a gente tem uma coisa muito interessante, que é pensar o Cine São Luís como um cinema que é inaugurado em 1955, nessa ideia de palácio dos cinemas, né? Acho que a gente pode até dar uma passadinha, né? E que tem muito a ver com um momento da cidade, que se a gente pensar aí, né? Estamos na década de 50, pós-guerra, baby boom, um protagonismo juvenil que vai se ensaiando através do cinema novo, através da bossa nova, governo Juscelino Kubitschek, quer dizer, todo um imaginário que é construído no país em termos de inovação, de recurso tecnológico, de uma certa independência, embora sempre com uma filiação ao modelo capitalista norte-americano. Então, eu acredito que esse cinema ele é construído na Praça da Estação, que é um local, quando a gente estuda patrimônio aqui em Juiz de Fora, de referência para a cidade, né? Porque, não só porque tem a saudosa estação de trem, a gente não tem mais os trens, mas tem a estação, mas também porque remete ao século XIX, né? Quando a gente tinha houve a construção dessa estrada férrea, quando Juiz de Fora era uma cidade emergente e quando a comercialização do café, a produção do café conseguiu render um capital que foi investido na indústria
E os industriais da época eles tinham um esquema de mecenato, né? Então, eles construíram cinemas, construíram teatros e tinham uma certa preocupação com questões também de uma, vamos dizer, uma ação civilizatória sobre a cidade, com todas as críticas que a gente possa fazer a isso. Agora, eu acho importante pensar também que esse Cinema São Luís, ele vai, de certa forma, ser um pouco a metáfora de uma região da cidade que tem a sua época áurea e depois cai em decadência. Então, é muito interessante ver o cinema como parte dessa cidade que depois tenta se revitalizar, mas não se consegue. E é interessante que até hoje no imaginário nosso, apesar de todos os problemas que acometem a Praça da Estação, onde o Cine São Luís funcionou de 1955 a 2007, essa Praça da Estação ela continua sendo palco, como nas manifestações dessa semana, de aglomerados populares que defendem várias causas, como aí no caso, eu acho que foi até falamos direta já, né? Quer dizer, é uma praça que está assim dentro do imaginário da cidade, apesar de toda uma decadência, ela sobrevive. E o cinema na praça é muito interessante acompanhar a história dele, de 55 a 2007, e também pensar que ele tem uma arquitetura original, Art Deco, que não é a arquitetura predominante no entorno da praça, tem mais prédios Art Nouveau e também de estilo eclético, que é o preponderante aqui em Juiz de Fora, e também ele não foi criado em 55 num prédio que tenha sido construído para essa finalidade. Houve um prédio anterior, onde funcionava um hotel, 2 andares, assim, havia um prédio inicial em 37, depois em 47 um segundo prédio que foi construído para um hotel e um salão de bailes. Esse salão de bailes depois virou uma revendedora de automóveis e finalmente, em 1955, é inaugurado o Cine São Luís com as características assim de um grande cinema palácio, com várias inovações, e eu vou até passar, eu acho que para o Gilberto, que foi a pessoa que realmente fez a pesquisa de campo, fez as entrevistas, se debruçou sobre os documentos sobre os quais todos nós aqui falamos, para que ele possa falar sobre essa experiência e depois, se houver necessidade, a gente, antes do happy end, que a gente não conta ainda, né? Gente, boa noite, muito obrigado pelo convite, professora Alessandra e demais organizadores. Eu peço desculpas por não ter conseguido chegar antes, porque eu gostaria de ter assistido às palestras, acompanhado os outros trabalhos, mas eu vim de Belo Horizonte, peguei chuva e congestionamento, deu tempo de chegar só no finalzinho. Mas eu não poderia faltar, eu acho importante esse evento, eu tenho um orgulho enorme dessa pesquisa que eu fiz juntamente com a Cristina e o grupo de pesquisa, e essa pesquisa foi feita em 2015, tivemos várias frentes, fizemos pesquisas iconográficas de documentos, tanto na prefeitura quanto no arquivo histórico. Também procuramos fotos de pessoas que detêm essas fotos, que não estão no arquivo, né? No caso, arquivos pessoais. Fizemos também várias entrevistas, se não me engano, ao todo foram 18 entrevistas, tanto de pessoas que frequentaram São Luís, quanto aquelas que têm comércio ao redor de onde funcionava o cinema, e até mesmo ex-funcionários. O Cine São Luís, como a Cristina contou para vocês, ele não começou com uma ideia de cinema, foi um prédio, inicialmente, que abrigou duas finalidades comerciais diferentes. A primeira delas foi uma parte que seria o hotel, e a outra um salão de festas. E depois, então, foi feito um estudo junto à Companhia Central de Diversões, que era uma empresa que gerenciava a grande parte, se não me engano também, talvez todos os cinemas da cidade em algum momento, e eles fizeram um estudo e pediram para que seja feita uma modificação no espaço onde funcionava esse salão, para que ali funcionasse o Cinema São Luís. Então, o Cine São Luís começou já com uma ideia emblemática do espaço que ele era, como a Cristina disse. O cinema ele teve um investimento muito alto, ele começou com vários equipamentos vindo da Inglaterra e produtos também vindo do Rio de Janeiro e São Paulo, então ele não era um cinema inferior, digamos assim, estruturalmente em relação a Rio e São Paulo.
Inclusive, há relatos de que filmes que eram lançados no Rio de Janeiro e São Paulo eram ao mesmo tempo lançados no Cine São Luís. E aí, o que aconteceu? Não teve só um dia de inauguração, teve o dia 13 de julho, que foi um dia especial, onde foram convidados as autoridades da época e comerciantes industriais, e exigia-se que eles fossem vestidos com a melhor roupa possível. Então, teve pessoas com casaco de pele e toda a alta sociedade para comparecer a esse evento. Não teve exibição de filme. O filme só foi exibido 2 dias depois, que foi Rebelião de Presídio. Depois eu falo um pouco mais sobre ele. E esse, no dia 15, foi uma sessão beneficente para um asilo da cidade. E aqui é um recorte do anúncio no jornal. Ele é assim, tinha 90 centímetros de tamanho do anúncio no jornal da época, no Diário Mercantil. Então, realmente era um convite para um grande evento. Eu vou deixar um trailer para o finalzinho, que foi o primeiro filme, o filme de estreia do cinema, aquele cinema. E aqui eu vou dar uma pincelada bem rápida sobre o que o cinema passava, tentando passar por esses 50 anos da existência dele. Então, os anos 50 é marcado pela presença da figura do Mazzaropi. Inclusive, os entrevistados da época que falavam sobre as visitas ao Cine São Luís, eles não esquecem dos filmes do Mazzaropi, era realmente um sucesso. E tinha uma relação muito interessante, porque o Mazzaropi, segundo o que a gente tinha pesquisado, trabalhava a questão do caipira e o caipira diante da modernização da cidade que estava começando a se industrializar. Então, ele era um personagem que mostrava às pessoas como era esse espaço urbano e, ao mesmo tempo, um terapeuta que ajudava as pessoas que estavam em espaço urbano a saber lidar com aquele ambiente. Então, nos anos 60, e aí em 50, obviamente, tivemos os grandes sucessos de cinema que passavam lá. Nos anos 60, tivemos também os filmes bíblicos. O Cine São Luís, vocês vão ver, eu até costumo dizer que coincide um pouco com a história do cinema, porque diante da variedade de gêneros e de temas que ele veiculou, ele coincide um pouco com o cinema, principalmente de massa, né? Não diria tanto de arte, mas talvez de massa. E na década de 60, então, teve os filmes bíblicos, teve uma reforma, porque foi trocada a administração do cinema, foi comprada pela Companhia Franco-Brasileira, que era uma grande empresa do Rio de Janeiro. E o cinema teve uma reforma em 1969. Em 70, nós tivemos uma grande predominância dos filmes de drama, depois seguidos por comédia e depois de gênero de aventura. Em 70 já começava a passar alguns filmes de pornô chanchada, e nessa época também há relatos de que existia tipo um teatro pornô dentro do cinema, onde o cinema virava quase como um palco mesmo, onde os atores faziam sexo ao vivo. E isso aconteceu algumas vezes nesse cinema, e depois vieram os filmes, né, da pornô chanchada, que não eram essencialmente pornográficos, mas eram filmes que trabalhavam um pouco com a comédia e essa ideia da sedução, sei lá, talvez depois do pornô. Na década de 80, aí sim nós temos já uma predominância, temos aqui 23% dos filmes de pornô chanchada, mas os filmes pornográficos eles alcançam 42% dos filmes que passavam lá. E os de drama tiveram uma pequena queda. E aí, em 86, a partir da pesquisa que fizemos nos jornais, da programação do cinema, observamos que ele era essencialmente pornográfico. Pornográfico no sentido de passavam filmes pornográficos.
Na década de 90, houve teve questões de censura nos jornais, porque alguns assinantes dos jornais que viam ali a programação de todo o cinema da cidade se deparavam com nomes muito assim, espinhosos, vamos dizer assim, em relação ao Cine São Luís, e acharam aquilo muito exagerado para quem vai abrir um jornal e se deparar com os nomes do cinema pornográfico. Em 2007, o cinema já estava em decadência. O cinema pornográfico, ele segundo as nossas entrevistados, eles davam lucro porque era um tipo de cinema onde havia as pessoas não ficavam lá por muito tempo, então você ganhava muito a bilheteria pelo acesso e era muito barato. Então se eu não me engano, eram R$2, mas na época R$2 era um pouco mais valorizado, né? Digamos assim. Mas era muito acessível. Em 90 e 2000 havia uma certa dimensão da expressão da sexualidade no lugar, então lá se frequentavam travestis, gays, bissexuais, havia troca de casais dentro do cinema, então o cinema era uma evolução de características da sexualidade, da expressão da sexualidade. Ele não era só um palco para a exibição dos filmes. Em 2000, com o crescimento das locadoras e com a questão, mudando um pouco do comportamento do acesso e do consumo do conteúdo de filme, né, as pessoas acharam mais interessante locar o filme e assistir em casa, então o campo do privado começou a ser mais convidativo para assistir filme do que a ida ao cinema. E teve questões também econômicas, que os espaços de cinema eles começaram a ser entraram na roda viva dos grandes empreendimentos imobiliários. Então esses e outros fatores fizeram com que os cinemas acabaram tendo que fechar as portas. E aqui eu quis fazer um pós, um antes e um depois, né? Aqui é a foto da inauguração e aqui é uma foto em 2015 da ocupação atual do cinema. E se vocês frequentarem essa loja, vocês vão ter a dimensão de como é grande esse cinema, questão de espaço. As apresentações começam aqui. Eu acho que posso fazer agora um resumo. Obrigada, Gilberto. Eu acho que deu para a gente acompanhar, quer dizer, quem é de Juiz de Fora talvez acompanhe melhor, né? Quer dizer, da época áurea da Praça da Estação até esse momento de, vamos dizer, uma decadência da Praça da Estação, que vira um ambiente de crack, prostituição, principalmente à noite, apesar de algumas intervenções, né, até de se tentar uma ideia de um cine-estação, às vezes a Fundação Cultural Alfredo Ferreira Lage, que é aqui da cidade, a nossa Secretaria de Cultura tenta ocupar a praça com algumas atividades, mas há problemas, e o Cine São Luís, de certa forma, porque a pornochanchada é um sintoma dos anos 70, do cinema brasileiro, do momento de censura, da ditadura civil-militar, e ela ganhou grande expressão nesse cinema. Eu acho curioso quando o Gilberto fala essa questão, os filmes não podiam mais estar no jornal, é porque o conservador Diário Mercantil, que pertencia aos Diários Associados, colocava toda a programação dos cinemas. E, de repente, as pessoas, os leitores da tradicional família mineira, se deparavam com aqueles títulos bastante picantes, né? Tem ali os Ladrões de Calcinha, mais simples, né? Mas tem outros mais picantes, com outras intenções, e pediram para que não fosse mais publicada na página do jornal a programação do Cine São Luís. Então, a gente tem todos esses embates, e o Gilberto não pode contar aqui, mas tem histórias engraçadíssimas sobre esse momento da própria bilheteira em que os homens da nossa classe média burguesa iam ter seus encontros casuais e efêmeros no cinema à tarde. Tinha uma porta, né, que era a porta quando a mulher chegava na frente, ou o marido, né, procurando por seu companheiro, havia um sinal de avisar aquela pessoa que estava numa situação crítica de escapar pela porta lateral antes que fosse flagrado.
né, no seu ato aí, consumado ou não de alguma tentação aí na questão sexual. Agora, é uma história, quer dizer, tem episódios muito engraçados. Algumas pessoas deram depoimento, inclusive, depois, na hora de se fazer o livro, não deram autorização para que fossem colocados os depoimentos no livro, porque principalmente pessoas que tinham encontros homossexuais, eram pessoas casadas, mas tinham algum amante homossexual. Então, declararam isso na pesquisa, mas no momento de se pegar a autorização para se colocar no livro, não autorizaram. Então, tem questões muito curiosas em relação a 55, casaco de pele, o próprio prefeito, as autoridades municipais, a presidente do grupo de diretores lojistas, associação comercial, todos presentes nesse cinema magnífico, com uma área imensa, 900 lugares, e depois essa decadência, que também tem histórias pitorescas, curiosas, né? Mas mostram um outro momento desse cinema que da porno chanchada vai para a pornografia, inclusive mais explícita, como inclusive um grupo do Rio, né? Tem anúncio até, né? O grupo que vai se apresentar e tudo mais. Quer dizer, agora eu acho que o interesse nosso em mostrar, de certa forma, é a relação do São Luís como marco na história das relações e maneiras de assistir filmes em Juiz de Fora. Não? Eu acho que vou ter que ficar de costas aqui para vocês, só para ler rapidamente, eu acho que vocês já estão acompanhando, né? Mas o Cinema São Luís, como marco da história das relações e maneiras de assistir filmes em Juiz de Fora, né? Essa demarcação do tipo de público, do tipo de audiência, né? O fim do Cine São Luís, não somente o desfecho de um lugar de projeção de filmes, mas é o dissolvimento dos espaços de encontro. O que nos interessa são essas sociabilidades que são, então, rompidas, né? A gente teria não mais esse encontro com o outro, com o diverso, que é tão celebrado pela Thalita Ferraz, nos trabalhos dela, pela Janice Caiafa, nos trabalhos dela, dentro de uma linha de antropologia cultural, mas sim uma quebra disso. Quer dizer, você hoje vai assistir no seu celular, na sua casa, no trem, no metrô. É uma maneira totalmente diferente de fruição do espetáculo cinematográfico, né? E a questão do cheiro da pipoca, do trajeto da pessoa para o cinema, dessas manchas no tecido urbano, né? Isso é que nos interessa até hoje nesse tipo de pesquisa, fazer o levantamento não como ponto de vista da estética do filme, embora o Gilberto tenha feito um levantamento minucioso para o Diário Mercantil, para que a gente tentasse detectar, a partir da programação dos cinemas, quais eram os gêneros e de onde vinham os gêneros mais vistos pela plateia aqui de Juiz de Fora, pelo público de Juiz de Fora, né? A questão do cinema de São Luís, já nesse aspecto do cinema pornográfico, me parece interessante. Isso é um desafio nessa nossa época agora, né? Falar de cinema pornográfico, de pesquisa sobre cinema pornográfico, é um desafio no momento atual. De certa forma, eu acho que é a ideia, né, da gente pensar esse centro da cidade que perdeu com o fechamento do Palace, o seu último cinema de rua, né, 2 anos atrás, e nessa Cinelândia, como alguém falou aqui, acho que foi, né, você, né, falou sobre a Cinelândia, né, o que seria a Praça Sans Penha, lá na Tijuca, no Rio, né, o local onde a gente tinha a maior concentração de cinemas na cidade. A gente tem, de repente, quer dizer, uma perda desses espaços, com exceção do Cine Teatro Central, que é da universidade, para espaços apenas com a finalidade comercial. O que nos preocupa como grupo, como reflexão sobre o espaço urbano, é você pensar o urbano como um lugar da alteridade, um lugar do contato com o outro, um lugar do contato com a cultura. Agora, se você passa pela rua que é considerada a alma da cidade, um grande calçadão, e você só vê lojas comerciais que só querem vender, seja roupas mais baratas, remédios, eletrodomésticos, realmente você tem uma perda na tua sensibilidade e na maneira de conviver com o espaço urbano, que eu acho extremamente perigosa e ameaçadora, que resulta nessas coisas que a gente vê por aí. Dá pra gente passar o filme, o trailerzinho do filme da inauguração? Que aí seria interessante só pra gente ver, porque é curioso também. É bem rapidinho, são 2 minutos.
story of terror behind the wall. Robert, you can get that state believing you're right. One, these men mean to kill us. Unless you release those guards, I'll see that every one of you hang past the getaway. Done! The terrifying spectacle of stir-crazy convicts whose pent-up lust for vengeance crashes all restraint. Hardened criminal in a frenzied battle for power. Suppose we blast a hole in the block. Only inmates get killed. Obrigada, gente. Obrigada pela paciência também. Gente, vamos chamar os pesquisadores agora para a mesa. E a gente tem espaço para 2 perguntinhas por causa do nosso tempo. Bom, gente. Oi. Boa noite. Primeiramente, queria parabenizar vocês pela mesa, né? Eu queria fazer uma pergunta para a Valéria, que se você pudesse comentar rapidinho, que eu achei muito fértil no seu trabalho, aquela recriação 3D que você fez de um espaço que não existe mais, né? E, assim, no tempo que a gente vive em que a realidade virtual está cada vez mais, assim, sendo utilizada, a gente tem foto 360, vídeo 360 em Facebook, YouTube, tem o próprio Google Street View. Eu queria que se você pudesse falar mais ou menos como é que foi o processo de criação, quem teve essa ideia, por que vocês tiveram, e dos potenciais que você enxerga nesse processo de trazer à tona de novo um espaço que fisicamente não existe mais, mas que acaba sendo possível por meio da virtualidade. Bom, obrigada pela pergunta. Eu acho que é uma questão interessante, sim. Eu não comentei, assim, eu estava um pouco nervosa no início, mas eu sou orientada da professora Cristina Mussi, ela que me apresentou o cinema de rua, e eu sou muito grata por ela ter me apresentado esse novo mundo, assim. Então, eu gosto eu preciso de visualidade, assim, por isso que os mapas, e era muito difícil você ter isso no Cine para Todos, porque tinha muito pouca fotografia, a princípio não tinha nenhuma fotografia do interior do cinema, depois que eu fui conseguir como entrevistado, mas também não é uma fotografia muito reveladora, né, assim, do espaço. O espaço físico, eu tenho uma foto do espaço hoje, também não tem como você ter muita noção, virou um depósito de tecidos, então era muito difícil tornar esse trabalho mais próximo das pessoas, assim, palpável para que as pessoas pudessem compreender. Então, partiu dessa ideia de reconstituir esse espaço a partir dos relatos das pessoas. Então, primeiro eu perguntei a eles, né, como que era o espaço, por onde eles entravam, tinha uma portinha lateral, eles foram me falando, tentando me descrever pelas lembranças que eles tinham. Então, por exemplo, as paredes estão brancas, mas tem pessoas que me falavam que a parede era cinza, aí o outro falava que a parede era branca. Então, não é super correto, assim, tem a questão do esquecimento, que também está sempre presente na memória. Mas foi a partir desse relato, até para a gente entender essa reorganização da sala que ele faz, né? Dessa subverter essa lógica de que todas as cadeirinhas ficavam uma atrás da outra, em fileirinha, então ele colocava um banco do lado, tinha bancos em cima. Então essa foi a ideia. E eu acho importante, assim, porque é um cinema, são espaços que você tem, às vezes, poucos registros, mas você tem como tentar retrabalhar e construir suas próprias fontes também, de alguma forma, né? Então, eu acho que é um caminho possível e um caminho interessante, talvez, para pesquisas de lugares ou de espaços, de formas de vida que se perderam no tempo, estão se perdendo. Então, eu acho que é uma alternativa interessante. Olá, boa tarde. Agradecer a todos
todos pelas pesquisas. Para Valéria, eu queria saber com você, se durante a sua pesquisa você trabalhou a imersão fílmica, porque eu já ouvi relatos sobre esse cinema, depois, se você quiser, eu posso te indicar nomes, essas coincidências que acontecem, né? Sobre a relação com a sala de projeção, porque como Borboleta era uma comunidade pequena e o próprio dono do cinema estabelecia uma relação muito próxima com a juventude, havia uma relação íntima com a sala de projeção, das crianças com a sala de projeção. Tá? E eu queria saber com você se você teve acesso à programação exibida, porque também, dentre esses relatos de amigos meus, se passava filmes fora do circuito. Tá? Então, alguns filmes brasileiros também, filmes europeus. Tá? Queria saber se você tem essas informações, e depois eu te passo esses contatos. E para a professora Cristina Mussi, se a mudança na programação do Cinema São Luís, ela também está, se ela esteve ligada, ou se você trabalhou nisso, também para o Gilberto, desculpa, se vocês trabalharam com isso, se essa mudança na programação ela também teve alteração na questão da percepção do espaço urbano, que eles estão um espaço urbano mais ocupado pela classe popular, na década de 70. Bom, obrigada pela pergunta. Vai ser um prazer compartilhar fontes com você. Eu entrevistei algumas pessoas, né? Então, você acaba ficando restrito ao que as pessoas se lembram também. Porque eu não achei registros de programação, eu achei só 2 tipos de registro. Um panfleto que eu mostrei, de agosto de 1961, que o Vicente tinha, e a partir de 1970 a programação nos jornais, passa a sair nos jornais a programação do Cine para Todos. Mas não pareciam filmes fora do circuito, pareciam filmes mais antigos. Os meus entrevistados relataram muito Mazzaropi, passavam muito Mazzaropi, Oscarito, Jerry Lewis, filmes de grandes atores, assim, mas não exatamente filmes... passavam filmes mexicanos, mas não era exatamente fora de um circuito, assim. Era comum que passasse também em outros cinemas de Juiz de Fora. Então, esses são os relatos que eu tenho, que eu consegui, mas que não esgotam de forma alguma o cinema, né? Está sempre em construção, ainda mais essa relação com memória, porque você tem poucos dados de acervo, esse tipo de coisa. Oi, obrigada pela pergunta. Eu posso depois passar para o Gilberto rapidamente. Eu acho que houve inicialmente era aquela ideia, né, da Companhia Central de Diversões, quer dizer, passar ali o filme praticamente ao mesmo tempo que saía no Rio de Janeiro, para forçar, de certa forma, até o público ver primeiro no São Luís e depois poder ver no Palace, no Excelsior, no Central. Agora, isso já em meados dos anos 70 não funciona mais, quer dizer, levar esse público, classe média, que frequentava a parte alta da Rua Alfred, né? Quer dizer, não descia para a Praça da Estação, né? Naquela divisão que a gente tem, né? Com a Avenida Getúlio Vargas. Né? O footing dos brancos era dali para cima, o footing dos empregados domésticos, das mulheres negras, era da Avenida Getúlio Vargas para baixo. Quer dizer, houve, no ponto de vista que nós investigamos, uma tentativa até de se carregar um movimento, vamos dizer, de revitalização, entre aspas, para esse cinema, mas isso não funcionou. E nos anos 70, eu acredito que realmente foi o cinema de Juiz de Fora. Eu não sou natural de Juiz de Fora, mas, assim, o cinema que expressava a coisa mais do popular, do popularesco, do grotesco, através da porno-chanchada, que dava bilheteria, né, dos filmes eróticos. Mas eu tenho uma jornalista amiga que fala que também foi a chance de ver certos filmes eróticos e não porno-chanchada, que só passavam no São Luís.
Então, também, frente a uma situação de censura e de ditadura civil-militar, o São Luís oferecia, eventualmente, uma programação de um filme erótico de qualidade, né? E que atraía um público, inclusive, mais intelectualizado. Você quer falar alguma coisa? Eu acho que teria que fazer uma pesquisa mais específica a respeito disso, dessa mudança da programação e essa influência do ambiente, da frequência desses espectadores. Mas eu acho que o cinema, como a Cristina disse, foi fundamental para trazer um fluxo de pessoas que não frequentavam aquele espaço naquele momento. E pensando um pouco na pornochanchada e na pornografia, nos filmes pornográficos, ali o comércio começou a enfraquecer. Antes era um local onde tinha muito fluxo de passageiros por conta da ferrovia que passava ali. Então, houve uma mudança no comércio e também com a presença de bares que, né, começaram a ser mais preponderantes naquela região. E, com isso, também, considerando outros fatores, teve a estigma do local ser considerado como um local para a prostituição, né? Muitas garotas de programa e garotos de programa também. Então, é curioso ver a relação do espaço com a programação de cinema, mas a gente é difícil dizer quem começou primeiro, né? De onde veio esse fluxo, né? Se foi o cinema que fomentou isso, ou se foi um ambiente que fomentou. Precisava fazer uma pesquisa para ver isso, mas eu acho que era um casamento, assim, talvez perfeito, assim, né? Não existiu algo que destoava em relação a isso. Mas é algo que precisa ser investigado para dar uma resposta mais precisa. Oi. Rapidinho também para a Cristina e para o Gilberto. A Companhia Franco-Brasileira era dos irmãos Valancillo, não é isso? Agora você me pelou. Acho que tem que olhar no livro. Porque a nossa fonte principal. Então tá. É isso, porque eu achei muito interessante que vocês falaram sobre o erótico de qualidade e tal, porque, na verdade, os irmãos Valancillo vêm trazer um cinema, vem trazendo o Velho Wagner para o Brasil, enfim. Aí eu queria só confirmar isso, e perguntar se esses filmes, que também tinham esse lado meio escandaloso, mas que eram, na verdade, filmes que se vendiam como eróticos, mas nem sempre eram eróticos, né? E aí você inclui vários cineastas europeus nisso, se eles passavam aqui em Juiz de Fora nesse momento, né, nos anos 60 e tal. E também a outra pergunta era o seguinte: antes deles assumirem, era do Severino Ribeiro? Não, né? Não tem nada a ver. Por causa do São Luís, eu imaginei que tivesse alguma coisa a ver. Porque a gente até faz essa ligação, né? Eu até como carioca também, né? Pensei, mas não. O Paris está ali para esclarecer qualquer dúvida nossa, né? Essa questão do filme erótico é uma questão que nós não chegamos nessa investigação sobre o São Luís e nos aprofundarmos tanto. Quer dizer, eu até pensei, nós temos agora, vamos soltar um webdoc lá no nosso, né, canal no YouTube, que é o Cinema de Hoje de Juiz de Fora, sobre o São Luís, e talvez nós tivéssemos que entrevistar algumas mulheres jornalistas, por exemplo, que eu conheço, que frequentaram o São Luís para ver esse tipo de filme. E isso não é muito contemplado no livro. As fontes que realmente concederam depoimento, que concordaram em sair daqui, analisaram outros aspectos. Nós não entrevistamos nenhuma pessoa mais intelectualizada, assim, no sentido que tenha frequentado nos anos 70 para ver programas, filmes europeus que tinham um conteúdo erótico, mas não eram, né, aquela coisa mas muito básica da pornochanchada, fazer sucesso, ou pornográfico pelo pornográfico. Eu, inclusive, fico pensando que tem que ser, talvez agora o Gilberto não está mais aqui, mas um outro bolsista trabalhar com essas outras fontes e tentar fazer essa relação, porque a gente não levantou isso completamente. A gente teve muito cuidado em relação à catalogação, perdão. Justamente, ou seja, identificar qual o gênero, porque eu, pelo menos, eu tive muita dificuldade porque
por exemplo, tem determinado título que para uma época é considerado drama e depois em uma outra geração é considerado um outro gênero, né? Sei lá, tragicomédia ou outra coisa. Que depende muito do olhar de quem faz esse tipo de análise. Então, por isso nós trabalhamos com uma estrutura de amostragem. Então, eu fiz, eu não sei agora, mas assim, foi várias fotos que eu tirei, acho que mais de 2.000 fotos da programação, e tentei recolher em amostragens mesmo, pegando um dia por semana, para analisar esses filmes. Não é todo o filme que está na pesquisa, né, que passou lá, é uma amostragem, mas basicamente o Cine São Luís, ao meu ver, era mais esse cinema popular mesmo, de bilheteria, e outros cinemas da cidade, acho que o Rex, eu não me lembro, tinha um espírita, o Paraíso, que tinha, que era mais considerado um filme mais de arte, assim, e lá, o festival também, e lá você nitidamente pode ver pela programação esses autores que você tem falado. Mas, enfim, tem que... no livro vocês conseguem encontrar alguns detalhes sobre a programação. Na minha monografia também está mais explicativa. Mas, como a Cristina disse, acho que vale a pena realmente fazer uma pesquisa e pegar outros parâmetros para poder analisar esses autores e esses gêneros de uma forma mais... de outro recorte, né? O Gilberto fez um levantamento que é bem interessante, a gente tem que talvez repensar, porque aí você tem que analisar, era o título do filme, né, mas ele não fez só sobre o São Luís, ele fez sobre os cinemas de Juiz de Fora, 1950, não sei, né, até 2010. Nós fizemos uma amostragem de cada dia da semana, cada mês, e ela é bem interessante, são essas tabelas pizza que não dão, né, para a gente aqui ler a tabela. Mas também eu acho que tem que ser refinado, porque pelo título só, e ele fez esse levantamento num trabalho muito solitário. E muitas vezes a gente se engana, né? O título não diz exatamente, ainda mais aqueles traduzidos, né? Não diz exatamente sobre o conteúdo do filme. E a gente teve uma certa dificuldade de categorização também, né? Até pelos gêneros cinematográficos, né, que são identificados por nós. E eu acho também uma questão, a gente precisa da mãozinha de vocês do cinema, né? Porque a minha formação é de jornalista, Gilberto jornalista, Valéria jornalista. O jornalista, nessa hora, ele tem que buscar, né, o especialista, a pessoa que realmente fez o estudo em cinema para interpretar certas coisas que eu acho que nós podemos começar, né? Certamente. Gente, obrigada, viu? Por assistir.